Isso eu chamo de objeto relacional porque, na realidade, ele não tem uma relação, ele só tem relação com o sujeito. De per si, ele não tem qualidade nenhuma. Então as pessoas pegam e ou passam no corpo, como eu estou passando no meu braço, ou eu passo no corpo das pessoas. Esse é um objeto relacional leve. E é curioso porque muitas vezes o mesmo objeto passado na mesma pessoa dá sensações e a fantasmática muda completamente. Esse já é o mesmo objeto relacional, mas leve e pesado, porque uma parte aqui é de areia e a outra parte aqui é de isopor. Já é mais corpo do que o primeiro. Muita gente coloca isso e acha que isso parece um bicho. E eu conheço uma pessoa que veio na minha casa e passou esses objetos e ela se sentiu como se todo o corpo dela, as células começaram a vibrar. E esse daqui, que é mais pesado, foi colocado em cima da perna e ela achou que era um bicho. E quando ela saiu da minha casa, ela pegou um táxi, ela começou a conversar com o chofer de táxi e ela notou que ela podia ter uma comunicação integral com o mundo inteiro, com todo o coletivo. Então, esse aqui é muito corpo, porque é muito pesado, ó, mais do que os outros. Esse é um saco de água, que eu acho muito bonito, porque ele corre no corpo da pessoa. Também tem vários significados, nunca tem um significado só. E o barulho também é muito importante, o barulho desse. Esse é muito curioso, porque esse foi um cliente que eu tive que trouxe um dia e disse: essa é a pele de meu pai, me passe a pele de meu pai, é uma bucha. Então ficou incorporado junto com os objetos e quando ele queria, eu passava e ele dizia: é a pele do meu pai. Essa mesma pessoa me trouxe essa estopa e ela abria a sunga e colocava dentro da sunga e dizia que era para tampar a vagina que ela tinha. É um homem, né? Mas ele vivia a vagina que ele tinha. E todo o problema dele, evidente, era em relação ao pai. Esse, para mim, é dos objetos melhores que eu tenho, porque o que predomina nos objetos sempre é o lado pesado e o lado leve, ou o lado quente e o lado frio. Também pode ser colocado em qualquer lugar do corpo. Esses são as sementinhas que uma artista me deu. Então eu fiz um outro objeto em que dá uma sensação muito gostosa, porque a semente é muito fragmentada e muito ligeira. Esse aqui é um objeto muito especial, porque esse não só eu passo no corpo do sujeito, como no final, quando ele assenta e ele começa a brincar com ele tem duas opções: ou ele não arrebenta, ou ele arrebenta e, nesse momento, eu passo a mão na cabeça para desculpabilizar a quebra do objeto e dou a ele um outro plástico vazio, faço ele encher esse plástico aqui e repor o objeto integral, que é esse aqui. Então, esse objeto é no final que eu uso ele, é muito importante. Esse daqui é muito curioso porque é o único objeto mais simbólico que eu tenho, porque eu posso usar nesse sentido, que eu chamo de respire comigo, que uma cliente minha identificou muito com a respiração do pai doente, asmático, que estava para morrer, ou eu coloco aqui no corpo da pessoa, aqui,
ou coloco no lugar do membro da pessoa, ou coloco na justa medida. Então, esse é muito fálico, esse objeto. Esse é outro em que eu coloco ou entre as pernas. Não há lugar determinado para colocar, né? Posso colocar assim. E as pessoas é que dão também o significado a cada um deles e sentem a temática também. Esse é um objeto curioso, porque essa rede aqui me deram, que era uma rede que no hospital colocavam no joelho de uma pessoa que tinha quebrado a perna. E tem uma pedra bem pesada aqui, ó. Então o leve e o pesado aqui como problema, é muito grande. Isso aqui são 2 conchas em que eu coloco no ouvido da pessoa, para a pessoa não escutar os sons de fora e criar interioridade. Esse é o primeiro objeto que eu fiz. É o que eu considero o mais puro e o melhor. Esse é outro material em que eu também passo na pele e pode ter várias propriedades. Outro dia eu estava com um cliente e quando eu passei isso nas pernas dele, acabou a sessão e ele me disse: você acabou de quebrar todo o gelo que envolvia as minhas pernas. O gelo não, o gesso que envolvia. E eu adquiri uma liberdade muito grande na perna. E liberdade de ação, isso aqui. Esse é o material que eu coloco, em geral, nos olhos da pessoa. Tampo. Isso é uma água que eu acho fundamental para passar na boca. Depois tem o mel, que é descoberta da Gina. A Gina é uma das que eu formei, que você pinga na boca da pessoa. E ainda, eu ligo a lâmpada e esquento bem o lábio da pessoa. Isso alimenta muito. Esse é um tubo que eu sopro o corpo. E aqui tem uma cesta cheia de conchinha, que quando a pessoa está bem relaxada, eu venho lá de longe fazendo isso. E ela escuta bem baixinho, mas vou chegando perto e vou aumentando o barulho. Estou até lá no canto. Depois eu volto e vou jogando em cima do pano que envolve. Só retiro no final. No fim vem esse objeto, que é um pano branco, que eu coloco em cima e depois eu tiro. Em suma, são esses objetos que usualmente eu uso. Pode acontecer de aparecer outros objetos que eu acabo usando. Esses são pedras.
Esse também é a mesma coisa. Tem um elástico na ponta. Ah, e tem uma coisa fundamental que eu me esqueci. A pedrinha. Essa pedrinha é como se fosse a prova do real. Eu coloco na mão da pessoa, evita que a pessoa tenha uma grande regressão, porque ela não é nem o que está acontecendo, nem a fantasmática que a pessoa está vivendo, e nem sou eu. E o que eu acho curioso também é que é como se a pessoa tivesse dois suportes, porque no momento em que ela destrói o objeto, eu estou inteira e não sou destruída. No momento em que ela me destrói virtualmente, o objeto continua inteiro. Então, existe essa dualidade no trabalho que eu considero muito importante. Só isso. Ok. Perfeito. Eu vim, então, a trabalhar com a doutora Nise. Eu trabalhei na Casa das Palmeiras cerca de uns 7 anos. Lá eu conheci a Gina, me casei com ela. E nós trabalhamos juntos lá. Era um trabalho mais ligado às técnicas expressivas, né? Era uma casa assim como um espaço de tolerância para o psicótico na sociedade, onde a gente utilizava diversas técnicas expressivas no tratamento, basicamente para o psicótico. Eu conhecia algumas coisas da Lígia, eu tinha visto antes, há muitos anos, aquela coisa no Manda, a casa é o corpo, né? Mas eu não tinha contato nenhum com a Lígia, não conhecia a obra dela com uma certa profundidade. A Gina começou a fazer tratamento com a Lígia e eu me interessei pelo relato que ela me contava e fui na Lígia fazer uma experiência com ela, buscando realmente uma terapia. Eu fui buscar uma terapia, não uma pesquisa. Me submeti à terapia com a Lígia durante algum tempo, né? E eu fiquei assim, meu olhar voltou-se com uma curiosidade imensa por aquelas técnicas que a Lígia usava, principalmente essa transposição brilhante que ela faz da arte para uma técnica terapêutica. E Lígia já traz uma coisa assim, uma técnica pronta, um setting terapêutico já definido, né? E que em mim, por exemplo, foi uma grande experiência. Uma experiência muito rica. E lá para as tantas do meu relacionamento com a Lígia, como cliente, nasceu então uma proposta de eu trabalhar com ela a respeito, eu pesquisar um pouco mais essa técnica com ela, principalmente com o psicótico, a utilização dessa técnica com o psicótico. Que a minha técnica não mudou em nada da proposta pela Lígia. Como técnica, continua sendo a mesma coisa. Eu faço quase que o mesmo setting terapêutico proposto pela Lígia, né? De um tempo para cá, eu comecei a ver a possibilidade da utilização em pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas, né? A gente posso pensar em definir como pessoas que vivem uma experiência psicótica, né? Que a carência de recursos nessa área é tremenda, quase não se tem recurso, a não ser as terapias biológicas. E fora da terapia biológica, muito pouca. Eu tive muita vontade de trabalhar com essa técnica da Lígia, com o psicótico, pelas minhas próprias vivências na terapia, né? Quando eu me submeti à terapia com a Lígia, né? Eu me lembro que naquela época eu formava uma imagem assim, muito interessante dessa terapia. Eu dizia que meu olhar estava estrangulado, né? O meu olhar estava massacrado por um cotidiano. Ele já não trazia assim mais a minha paixão, né? E que o caminhar nessa terapia, o caminhar pelas sensações dessa terapia, me fazia reviver novamente meu corpo, né? Ou redescobrir novamente meu corpo, dos pés ao olhar.
Mas mesmo quando eu já sabia que era mel, não era óbvio que era mel. Foi a repetição que eu fiquei. Você falou também no interior, no exterior, Foi. quando você colocou a primeira vez o mel, que era muito bonito, que antes você sentia a sua pele. Não, em toda parte que... Eu não sei se ofende a eles chamar eles de coisas, mas todas as vezes que elas estão passando em cima de mim, eu era sobretudo pele, sobretudo superfície, muito bom nisso. Sim. É como se eu conseguisse ficar todo na superfície. E a superfície é o lugar da gente com o mundo, né? É o lugar onde a gente está com o mundo. Então eu estava todo no mundo através dele, que eu estava todo superfície. Com o mel me preencheu, me encheu. Eu estava sem existir dentro. Eu não estava vazio. Não existia dentro. Não existia interior, só existia a superfície. E de repente o mel me encheu. Era como se eu ficasse de novo com o interior, com coisas que não eram só superfície. Como se preenchesse o mel. O mel, a gota de mel preenchesse eu todinho. Esse bicho é feito um bicho. Quer pegar no pequeno plástico para ver se quer arrebentar? Vai pegar no plástico, não quero arrebentar não. Pega. Não dá vontade de arrebentar o sabor. Não? Então você me entrega ele. Terminou. Isso aqui é o mundo, é o cheio do vazio. Então terminou. Você ser visto ao mesmo tempo, junto com o próprio monitor. Aproxima aqui, Paulinho, você também. Pra gente saber que isso aqui é uma experiência reduzida. E agora a Lígia vai nos contar como é que se desenvolve a longo prazo essa experiência que ela tentou sintetizar aqui, ok? Ok. O que acontece é o seguinte, primeiro, eu comecei a fazer esse trabalho há 9 anos atrás,
E minha primeira preocupação era de passar o trabalho com medo de morrer e ter feito um trabalho que não ia ser nunca aplicado, né? Hoje nós já somos 4 praticamente, então eu estou mais segura. E em 9 anos, agora é que a teoria do trabalho começou a despontar levemente, né? Que é uma teoria muito curiosa, né? Seria uma teoria canibálica até. Quer dizer, o bebê quando nasce, seja homem ou mulher, ele, num ato de pirataria indébito, ele se apropria da vagina da mãe matriz e guarda essa vagina para ele, né? Então, no meu trabalho é muito curioso, porque principalmente, ultimamente, eu tenho reparado que as pessoas ficam boas, entre aspas, na medida em que elas conseguem vomitar essa vagina, mas que não é uma vagina simbólica da mãe, seria uma vagina praticamente deles, que eles conviveram com ela, se apossaram dela, usufruíram dela também. E eu reparei o seguinte, não era a vagina da mãe, era uma vagina apropriada por ele, usada por ele, até aquele momento em que ele jogou fora. Aí sim, passou a não ser mais dele. Eu noto que existem 2 qualidades de homens que eu já lidei na minha vida. Tem homens em que o pênis nasce praticamente com a raiz até o ânus, e tem homens em que o pênis nasce deixando um intervalo entre ele e o ânus, que é um intervalo muito fofo, muito gostoso, muito tenro, muito macio, e que eles gostam muito de ser acariciados nesse lugar. Então eu tenho a impressão que deve ter alguma relação, inclusive, disso que eu estou descobrindo, com esse tipo de pênis e esse tipo de vagina. Então a vagina não está na cabeça, Não. a vagina está em outro lugar. Eu acho que a vagina estaria nesse lugar, no caso, Nesse por lugar. exemplo. Exatamente. E quando o sujeito tem onde é que estaria a vagina dele? Isso eu não posso dizer a você. Eu sinto o seguinte, que se eles não põem para fora no ato de desapropriação, eu sei que eu canibalicamente eu posso pegar essa vagina para mim, como um caso que eu tive, né? Em que tinha a parte anquilosada feminina, que seria, mais do que a vagina, seria um feto dentro da barriga dele, que ele não conseguia expelir, né? E eu consegui da seguinte maneira. Eu perguntei, você me aguenta? Ele disse, aguento. Eu então abri minha calça, botei meu umbigo contra o umbigo dele, fiquei muito tempo e disse, vai passar pro meu corpo, vai passar pro meu corpo. Depois saí, botei a boca, chupei muito o umbigo dele, disse, vai passar pro meu corpo, vai passar pro meu corpo. Quando ele voltou, eu passei a mão naquela barriga muito grande, né, e perguntei, como é que tá? O feto continua aí? Ele falou, não, o feto sumiu, mas o umbigo está doendo muito, você chupou com muita força. Então aí eu é que fiz o ato canibálico, né? É lógico. Eu é que roubei a vagina. Ele vivenciou assim. Vivenciou dessa maneira e ficou completamente bom.